Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os mecanismos de flexibilização que a gente comentou lá no vídeo do Protocolo de Kyoto. Mas hoje a gente vai aprofundar mais, explicar a função de cada um e também contar sobre as vantagens e desvantagens do crédito de carbono. Oi gente, tudo bom? Estou aqui com o nosso convidado do dia. Seu nome? É William Machado. William. Ele é da nossa sala de ciência da computação e eu vou fazer a pergunta do dia para ele. William, você sabe me falar uma desvantagem do crédito de carbono? O crédito de carbono? Isso. O que é o crédito de carbono? O crédito de carbono é meio que um projeto que eles fizeram para redução de carbono no efeito estufa. Não sei falar uma desvantagem desse projeto. Não sabe? Assim não quer chutar. Não, por causa que eu não sei, mas eu posso pesquisar e depois eu saber. Bom, a gente está fazendo o vídeo explicando, depois você assiste e nos conta o que você achou. Beleza, Pode eu vou ser? assistir sim. Eu vou deixar com vocês agora o conceito. Os mecanismos de flexibilização foram criados para auxiliar os países a cumprirem as metas de redução de gases, proporcionando um menor impacto na economia e no nível de desenvolvimento do país. Para isso foram criados 3 deles. O comércio de emissões. Encontra-se no artigo 17 do Protocolo de Kyoto, trata de limites sobre o total de emissões permitidas dentro de uma determinada área geográfica. Cada país recebe suas cotas de emissão, só estando autorizado a poluir até o limite previsto no protocolo. Caso o país polua menos do que permitido, ou seja, se sobrar cotas de emissão, é dada a opção de vender a diferença que não foi utilizada para outros países que não conseguiram respeitar o teto imposto pelo protocolo. Isto ocorre pelo fato de o país devedor de carbono, considerando o desenvolvimento econômico, entender que é mais vantajoso comprar cotas do que investir em projetos ambientais que reduzem a emissão. Um ponto interessante é a possibilidade de empresas privadas terem acesso ao mercado de carbono, desde que sejam sob a responsabilidade do país a que pertencem. Logo, a compra e a venda de carbono dentro do comércio de emissões pode ser realizada por instituições financeiras e os valores relacionados serão contabilizados na cota do seu país. Implementação conjunta. Esse mecanismo está amparado no artigo 6 do protocolo, sendo também direcionado aos países do anexo 1, que permite o auxílio entre os países na implementação de projetos para a redução de emissões ou captações de gases do efeito estufa na atmosfera. Não haverá modificação nas cotas, mas mediante um acordo terá seção de unidade de redução de emissão. É importante deixar claro que a diferença entre este mecanismo com o comércio de emissões está no fato de que na implementação conjunta não haverá um comércio geral de emissão, dando-se este por meio de créditos. Desta forma, a cota de cada país está dividida em um determinado número de créditos que podem ser negociados. A implementação conjunta é um mecanismo com maior liquidez, por envolver uma menor quantidade de dinheiro e de poluição. Resumindo, é uma alternativa flexibilizadora onde os membros realizam projetos conjuntos com o propósito de atingir suas metas de redução e de emissões, que se converterá em cotas de poluição para os países que custeou o projeto. Mecanismo de desenvolvimento limpo. No MDL, as partes do anexo 1º implementam projetos de redução ou sequestro de GI em países não anexos 1º, proporcionando uma maior interação entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Na medida em que poderão financiar projetos do MDL, vale ressaltar que o mecanismo teve sua origem na proposta brasileira de criação de um fundo para o desenvolvimento limpo. Ainda nas negociações do Protocolo de Kyoto, segundo o projeto brasileiro, o fundo seria constituído por suporte financeiro dos grandes países de emissores no caso de não atingirem metas de redução consentida entre as partes.
Segundo o princípio poluidor-pagador, através do projeto MDL implementados em países não anexos primeiro, quando verificada sua real efetividade na redução de emissões, são gerados créditos para que os países consistentes do anexo primeiro possam reduzir suas metas. Esses créditos são certificados gerados às RCE, reduções certificadas das emissões, que poderão ser negociados no mercado financeiro, sendo que cada RCE equivale a 1 tonelada de carbono, equivalente para a aprovação de um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo. Foi criado um sistema que envolve diversas etapas a fim de verificar a presença de todos os requisitos exigidos pelo Protocolo de Quioto, visando a redução de emissões. Resumidamente, após emitidas RCEs, essas poderão ser negociadas no mercado a fim de auxiliar os países do anexo primeiro a alcançar objetivos traçados pelo Protocolo de Quioto de uma forma mais barata e eficaz, contribuindo também para o crescimento dos países em desenvolvimento e, de certa forma, o MDL junta os interesses dos países poluidores e daqueles em desenvolvimento. Agora que já conhecemos bem o mecanismo do Protocolo de Quioto, vamos ver quais são as vantagens e desvantagens dos créditos de carbono. Eu vou listar as vantagens. O crédito de carbono por si só representa um benefício, visto que corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono não emitida à atmosfera, visto como uma forma de preservação do meio ambiente. Os países em desenvolvimento terão em seus territórios projetos voltados ao desenvolvimento sustentável. Com isso, poderão impulsionar suas economias mediante a comercialização dos créditos de carbono. Os países desenvolvidos que não atingirem suas metas de redução de gases de efeito estufa podem, por meio de compra de créditos de carbono, reduzir de seu débito. Bom, agora a gente vai falar sobre 2 desvantagens que tem o crédito de carbono. A primeira delas e a principal é que os países acabam se acomodando nessa questão da troca dos créditos, achando que por ter economizado eles podem continuar poluindo por terem a chance de comprar os créditos que o outro sobressaiu. Assim, é uma chance errada, porque o crédito de carbono foi criado justamente para essa parte sustentável, para evitar a emissão dos gases. E a segunda é que o mercado de carbono pode ser supervalorizado por movimentar muita economia de vários países, tanto os desenvolvidos como os em desenvolvimento. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. A gente vai deixar os links aqui para dar uma pesquisada, se vocês quiserem se aprofundar. E siga o nosso Instagram, que é @CO2credit, para ajudar esses meros estudantes a ganharem nota. E é isso!